tarifa de 50% dos Estados Unidos ao Brasil escancara a hipocrisia da esquerda. Primeiro que vocês da esquerda e do centrão, que sempre governaram o Brasil, taxaram o próprio povo com 5 meses de trabalho para pagar os impostos que vocês criaram ao longo dos 40 anos. Claro que eu não gostaria de ver uma nação, seja ela quem for, se meter nos assuntos internos do Brasil. Mas vale ressaltar que quando o assunto é liberdade, não diz respeito somente àquela nação isoladamente, pois o Brasil tem tratados internacionais e pactos de direitos humanos, e pactos de não agressão, à liberdade, tanto individual como coletiva. Infelizmente a ONU é muito valentona para defender terroristas do Hamas, eficiente para manter guerras em países africanos e transformar as nações pobres em nações miseráveis. Desde sua criação, em 1945, temos mais guerras, mais pobrezas e mais conflitos, até conflitos não bélicos, entre as nações do que antes. A ONU é muito boa em propaganda e marketing, mas péssima para cobrar socialistas, ditadores e comunistas. Ela é ausente para resolver conflitos de grandes proporções e muito acovardada para lembrar as nações desses pactos e tratados internacionais, como, por exemplo, o Tratado de Roma e o Pacto de São José, nos quais o Brasil é signatário. Ela é muito lenta para lembrar o Brasil que faz parte desses pactos. Com apenas uma visita de 4 dias, escutando os grandes relatos dos perseguidos políticos, tanto do parlamento como dos civis, escutando todas as aberrações, as perseguições implacáveis, a oposição política, mesmo tendo ciência da censura nas redes sociais, dos jornalistas, dos parlamentares, influenciadores conservadores, o Pedro Vaca não viu resquícios de autoritarismo no Brasil. O mesmo Pedro Vaca e a mesma ONU, que também não vê resquícios de terrorismo no Hamas. Tendo em vista a vista cega desses órgãos internacionais para as aberrações do que está acontecendo no Brasil, para o golpe de Estado que levamos no Brasil, pois nossa eleição sofreu interferências internacionais, e isso foi provado pelos documentos vazados da Al-Said, mesmo diante da ditadura dos ministros da Suprema Corte Brasileira, mesmo diante dos inquéritos ilegais, e mesmo eles, esses juízes, fazendo leis e desrespeitando as que já existem para proteger facções e narcoterroristas, narcotraficantes em solo brasileiro, ainda assim, o atual governo dos Estados Unidos não interferiu pelos motivos propriamente ditos. Mas, a partir do momento em que o Lula, sob o domínio do Foro de São Paulo, com o apoio da mídia chinesa, assim, a CNN, a Rede Globo, a Bandeirantes, a partir do momento em que esse desgoverno começa a tirar a liberdade de cidadãos americanos e interferir nas empresas americanas, nas empresas sociais americanas, e ainda tentar contra a moeda estrangeira numa manobra explícita de pura ideologia e com o propósito de dominar o mundo econômico, se alinhando com a moeda chinesa e com outros países de regime teocrático terroristas como o Irã, não houve outra alternativa do Trump, senão empurrar o tarifão de 50%. Agora a esquerda está espumando e gritando palavras como onde se viu, dizer que é patriota e comemorar um atentado desse de 50% de tarifa. Estão acusando a direita de atentar contra a soberania nacional. Eu vou falar aqui o que é atentar contra a soberania da nação desde 1988, amigão. Atentar contra a soberania da nação é fazer uma constituição, em 1988, juristocrata e socialista, onde juízes podem livremente interpretá-la ao seu bel prazer. Atentar contra a democracia em 1990, criar o Foro de São Paulo junto com o ditador Fidel Castro e outras figuras terroristas, que vocês sabem muito bem quem são, com o intuito de juntar as nações da América numa única pátria, a qual vocês chamam de La Pátria Grande, a pátria grande. Isso é atentar contra a nação. Atentar contra a soberania da nação, em 1992, impeachment um presidente, por pior que ele fosse, por tentar industrializar o Brasil, o Fernando Collor. Atentar contra a soberania da nação, em 1996, cometer o crime e iniciar um golpe de Estado ao tirar a contagem pública dos votos e substituir por apenas alguns honestos homens do TSE com a desculpa de estarmos avançando na tecnologia. Atentar contra a soberania da nação ainda falando em eleições, tirar o povo do poder dessas eleições, do domínio das eleições e entregar resultados sem prova alguma. Isso sim é atentar contra a democracia e contra a soberania. Atentar contra a soberania da nação em 2005, tirar as armas dos cidadãos de bem, desarmar o cidadão de bem, que de fato tem que ter uma arma, e deixar ele à mercê de bandidos armados e muito bem armados. Atentar contra a soberania da nação em 2008, entregar nossas plataformas de petróleo a Evo Morales, da Bolívia, e a Hugo Chávez financiar outras sem nenhuma cobrança. Isso é atentar contra a nossa nação, contra a nossa soberania. Atentar contra a nossa soberania através dos impostos dos brasileiros, por meio do BNDES, financiar dezenas de ditaduras na África, América Latina e América Central,
e não cobrar nada de volta. Atentar contra a soberania da nação é, em 2019, soltar o maior ladrão da face da terra, condenado em 3 instâncias para concorrer de forma fraudulenta nas eleições de 2022. Isso é atentar contra a nossa soberania. Atentar contra a nossa soberania é um bando de ministros do STF, sem voto nenhum do povo, serem indicados por aqueles que estão sendo julgados hoje, que deveriam ser julgados hoje. Isso sim é atentar contra a soberania. Atentar contra a soberania da nação é ministros do STF criar leis, perseguir a oposição daqueles que foram indicados por eles, promover eventos internacionais para difamar o presidente da época, o Bolsonaro, e interferir no legislativo quase que diariamente, inclusive ameaçar parlamentares para não apoiar a PEC 135 do voto impresso, né, que era a PEC da contagem pública. Isso é atentar. Qual medo de vocês têm? Qual medo que vocês têm de termos contagem pública dos votos? Ora, senhores, nos prender é fácil. Quero ver provar o resultado das eleições. Simples assim, provem o resultado. Atentar contra a soberania é desde 1988, anistiar os latrocídios, os terroristas, narcoterroristas, como Dilma Rousseff, Zé Dirceu, Gabeira, entre outros centenas aí que vocês anistiaram, que pegaram em armas, assaltaram bancos e mataram pessoas. Atentar contra a nossa soberania é fortalecer o crime organizado, criar facções, apoiar o tráfico de drogas, afrouxar leis contra bandidos, endurecer leis contra comerciantes e empresários que geram empregos. Desde 1988, todos os que cometeram crime na política, sem exceção, não passaram mais de 2 anos na cadeia. A não ser os bois de piranha, né? Atentar contra a soberania da nação, desde sua falsa redemocratização, aumentar impostos absurdamente, de modo que o pobre tem que trabalhar 5 meses para pagar impostos. E fazer uma política suja e irresponsável que eleve em 4 vezes mais os preços dos automóveis, da gasolina, da construção, da casa, da alimentação, da feira, onde o pobre, caso não pague o IPTU, o governo toma, né, o lar dele. Caso não pague o IPVA, o governo toma o carro dele. E com alta taxa de desemprego, quem que consegue pagar os valores absurdos de taxas e impostos que vocês inventaram ao longo de 40 anos? Atentar contra a soberania da nação é manter o povo na ignorância e na pobreza, desindustrializar o Brasil, nossa nação, desativar as ferrovias do país para atender interesses internacionais. Você sabe muito bem disso. É não promover uma educação de qualidade. Isso é atentar contra a democracia, contra a soberania. Ainda perseguem as escolas cívicos militares, seus vergonhosos, seus bandidos. Atentar contra a soberania da nação, promover luta de classes, jogar o povo contra o povo, uma guerra cultural. O povo brasileiro, entenda, a esquerda de Lula, o centrão de Alckmin, sempre governaram essa nação, sempre estiveram juntos. Como estão agora? É difícil entender uma coisa tão simples. Olha como está o nosso país. Eles estão há 40 anos no poder, prometendo fazer desse país um lugar melhor para nós. Mas entra governo e sai governo e continua a mesma coisa, cada vez pior. Cada vez fica pior para a gente. Poderíamos ser o país mais forte do mundo, mas o sistema engana vocês. E os entretém com músicas de baixo nível, arte sem beleza, festas de bebedeiras. O sistema, o Lula representando a esquerda e o Alckmin no centrão. Eles são os culpados das mortes nas filas dos hospitais. A falta de uma cirurgia para o cidadão, a falta de um remédio para um tratamento, é Lula e Alckmin os culpados. Lula e Alckmin são os culpados pelos filhos assassinados por bandidos, pela morte dos homens em assaltos, pela violência contra a mulher, pelo filho viciado assassinado por traficantes e pelo próprio traficante. É Lula e é Alckmin que são os culpados. Favelas, ruas sem estruturas, bairros tudo desorganizado, funk, bagunça, caos. Os culpados são eles, Lula e Alckmin. A esquerda e o centrão que sempre governaram essa nação. Salário mínimo vergonhoso, falta de emprego de qualidade, falta de projeto de futuro, falta de incentivo no esporte, falta de segurança treinada nas escolas, falta de segurança nas vias públicas, falta de iluminação, escolas sem água, sem cadeira, professores sendo agredidos, irmãos matando irmão, e toda e qualquer tragédia que você vê nessa república, os culpados são eles, Lula e Alckmin, esquerda e centrão. Atentar contra a soberania da nação é criminalizar manifestações, ou mesmo prender 2.000 pessoas sem provas, sem prova nenhuma, sem crime, e numa instância que ainda nem lhe pertence, que é a instância superior. Atentado contra a soberania da nação é o maldito de Joe Biden, através da Alçade, ter ajudado Alexandre de Moraes, Roberto Barroso e todos esses ministros do STF a interferir nas eleições de 2022. Isso sim é atentado à soberania. Vocês não falam isso. Colocar um ladrão assassino no comando da nação é um atentado à democracia. Agora um recado aos artistas, empresários e grandes agricultores do Brasil. Grandes empresários, transportadoras também. Vocês estavam um pouco se lixando para o que estava acontecendo no Brasil. Agora com a tarifa de 50% estão em alvoroço. Estão se coçando todo aí. Vocês merecem
Sabe por que vocês merecem? Porque vocês têm poder de bater de frente com o sistema, mas não fazem por covardia, por conveniência. Somente poucos, como o Luciano Hang, tentou fazer alguma coisa e quase que se lascou sozinho na cadeia, quase foi preso sozinho. Vocês, artistas, dependem do público da direita para subirem na vida, para venderem seus produtos, para consumir. Mas quantos de vocês fizeram os vídeos denunciando o que está acontecendo aqui no Brasil? Quantos desses jogadores de futebol, quantos de vocês aí, numa coletiva de imprensa, falou, quero falar algo que está acontecendo no meu país, e denunciar o que está acontecendo no Brasil? Quantos de vocês tiveram essa coragem? Quantas dessas empresas deixaram de anunciar na Rede Globo e na CNN? Quantas foram em público fazer vídeo? Agora que está doendo o bolso, estão preocupados. O pobre também tem que e vai se lascar, pois o tranco vai ser muito mais forte para você, pobre que só sente no estômago. Né? Você acha bonito ser burro, você vai sofrer as consequências. Né? E merecidamente vai sofrer, merece mesmo se lascar o pobre brasileiro, pois o pobre que vota na esquerda é aquele pobre encostado, que acha que o Estado tem que lidar de tudo. Bolsistas, mau caráter e preguiçosos. Qualquer coisa, processo o patrão. Pode escrever, faltará grana para pagar suas bolsas, seus imbecis. Aí você vai procurar emprego, mas já não vai haver emprego. Pois os ricos vão fechar seus negócios, vão fugir. E quem são culpados dessa merda toda no Brasil, desses 50% alifácio, é Lula, é Alckmin. A única saída seria hoje uma paralisação para romper com o sistema.